te deixarei e jamais te desampararei. Quando você tem qualquer situação que se inspira medo, pânico, pavor, imediatamente eleva o seu coração e agradece a Deus. Muito obrigado, Deus, porque eu não estou sozinho. Eu não estou desamparado. Então, a palavra cria esta condição de identificação com Deus. Tá bom? Acho que é entendido isso, não? Como posso garantir a minha identificação com Deus? Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Nós falamos hoje a respeito do grande abismo que existe entre o homem e Deus. A única pessoa que conseguiu atravessar este abismo chama-se Jesus morto. Ele é a ponte. Ele é o caminho. Mas para que você passe de onde você está para Deus, é preciso fazer isto. Viu o que ele fez? Ele caminhou. Ele andou em Deus. Isaías 45 diz assim: ali, pertinho de você em todo momento, haverá um caminho que se chama Caminho Santo. Os imundos não passarão por ela, mas é para o seu povo. Até mesmo o louco não errará nela. Deixa eu repetir. É garantidíssimo que você chega lá. Caminha nele. Em todo momento, este caminho está estendido para você. Jesus Cristo, o caminho para você ser salvo em Deus em toda situação. Mas atenção, observe este aqui. Se você desprezar o que é a provisão de Deus, onde ficou? Olha lá. Todo homem, seus vizinhos, seus familiares, que desprezem o que Jesus Cristo já fez, cada dia deles estão caminhando para a perdição. Estão caindo cada vez mais longe de Deus. Atividade 2, vamos lá. Alguém que nasce de novo e depois se afasta da prática da palavra totalmente e morre nessa condição, de alguma forma pode deixar de ir para o céu? Não. Se ele nasceu de novo, é impossível desnascer. Concorda, né? Concordo. Porém,
Lembra-se, a razão por que surge essa dificuldade é porque as igrejas não estão ensinando a verdade. A maioria das pessoas são consideradas desviadas se eles saíram daquela denominação ou igreja local. Desviar-se não é sair de um grupo ou uma igreja ou uma denominação. É desviar-se da verdade. Porém, esta pessoa será salvo como por fogo e terá um montão de cinzas. Lembra que eu falei? Vamos lá. Pode ir. Vamos em 1 Coríntios. Não, espera um instantinho. Só um instantinho. Estou procurando aqui. Eu estou vendo que este problema é sério e vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3. Primeiro Coríntios capítulo 3, e claro que o que eu acabo de dizer não é só por causa desse aqui. Verso 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, e qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre este fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta será, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Tá bom? O que quer dizer que, sim, você crê no Evangelho, você tem o fundamento, porém você vai edificando a sua casa eterna, segundo a sua obediência à palavra e ao Espírito. Se toda a operação do Espírito de Deus em nós é para
estimular e fundamentar valores eternos em nossa vida. Estes valores eternos perduram sempre, porque você já tem a vida eterna. Mas se você não dê condições ao Espírito a criar os reais valores do céu em você, o fogo da justiça de Deus passará, e o que não é eterno, o que é do tempo, desaparecerá. Você vai ficar com apenas aquilo que você edificou. Por isso que eu falei com vocês que eu tenho que ter muito cuidado o que eu faço. Tá bom? Eu não quero ter um monte de cinzas no céu. Mais uma pergunta? Pois não, meu irmão. Jesus disse para não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. E se o tesouro da terra, o mais cobiçado, seria o ouro, e no céu dizem que as ruas são de ouro, que tesouros são esses? Em termos de ouro e ouro, né? Você está dizendo, né? Lá nós vamos pisar no maior tesouro que é aqui na terra. Uhum. E outra pergunta também, ele disse que ia preparar lugar para nós. Sim. Seria com o material que nós mandamos daqui para lá? Creio que sim. Verifica, quando Jesus, isso em João 14, Jesus disse, vou para o céu. Vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele é um construtor. Ele está preparando um lugar para você. Mas como o irmão disse, quem manda o material é você. Mas interessante que ele te dá o material para você mandar. Tá bom? Mais uma pergunta? Sim, irmã, pode vir. Pergunta bem simples, meu irmão. Eu que sou meio burra. Como? É uma pergunta bem simples, da atividade 1. Mas claro que tem que ser simples, senão não sei responder. Olha né? lá. E eu não compreendi. Eu queria que meu irmão, por favor, me ajudasse a compreender melhor da atividade 1, a terceira afirmativa, que diz que Deus se identifica com o homem, não com o seu modo de viver. Identificação não é simples, muito menos bobo. Deus se identifica com você para a salvação. Mas não imagine você que Ele identifica com o seu pecado, com suas más obras. Ele não identifica nesse sentido. Quando as suas obras são em Deus, claro que Ele está identificado com isto. Mas quando eu falo a respeito de não identificar com o que você faz, quando você faz errado. Eu acho que a pergunta foi mal explicada. Foi mal feita aqui. Perdão. Eu vou tentar fazer direito depois. Mas, irmão, por favor. Quem é o chefe, quem é o assistente? Sim, fala, meu irmão. Irmão Bernardo, o senhor leu para a gente e falou agora sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Uhum. E nós vemos também em 1 Coríntios 3:16, o senhor leu de 10 a 16, que se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá. Deus está falando do suicídio? Não sei. O que acontece ao suicida? Não sei.
Nunca tenho me suicidado, então eu não sei. Graças a Deus. Irmão, realmente existe um grande polêmica a respeito disso. E o Espírito Santo não definiu para mim, eu não arrisco. De forma que não sei. Vamos aceitar o que Paulo diz, que ele entende melhor do que eu, e um dia eu vou entender. Então em 16, Deus destrói o que destrói o Espírito Santo? O senhor está confirmando isso que Paulo disse? Qual a sua resposta? Eu não entendi. Se ele destrói o Espírito Santo... Em 3,16 ele diz isso, não é isso? Não, mas... Se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá. Ou seja, haverá o afastamento dele permanente, né? Sim, claro que... vamos dizer... Mesmo. A nossa maneira de destruir o templo não tem nada com a direção do Espírito Santo, é evidente. Sim. Quando chegar a esse ponto, a pessoa já está, assim, extinguiu o Espírito Santo, conforme 1 Tessalonicenses. Ele apagou a luz do Espírito Santo. A última das chamas. Obrigado. De nada. Irmão Bernardo, em 1 João 5,16, Jesus nos diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ótimo. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Tá bom, perfeito. Há dois tipos de pecado. Há um pecado espiritual, vamos dizer, pecado contra o espiritual, e há o pecado que afeta a parte carnal, vamos dizer assim, né? Se o pecado que é carnal é simplesmente morte natural, tá bom? O pecado desse pecado que você não pode orar para ele é onde a pessoa extinguiu o Espírito Santo da vida dele. Não tem jeito. Deixa eu ver se eu explico para você. Pode se sentar se quiser, por favor. Não agora, porque graças a Deus eu não tenho igreja. Eu sou igreja. Então não tenho o problema de pessoas vir para mim todo apavorado. Pastor, eu já cometi o pecado que não tem perdão. Blasfemei contra o Espírito Santo. Eu disse, negativo. Aí eles falam, mas como é negativo? Como o senhor sabe? O senhor não sabe o que eu fiz? Eu disse, não, eu não sei o que você fez, mas eu sei o que você está fazendo agora. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, a pessoa que extingue o Espírito Santo, não está nem aí. Quando você tem uma situação e você fica preocupado com aquela situação, é porque o Espírito Santo está atuando em você no arrependimento. Ninguém arrepende sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz ao arrependimento. Então, observa, nesse caso, a pessoa, não adianta orar para a pessoa que baniu o Espírito Santo da vida dele, extinguiu o Espírito Santo na vida. E há pessoas, mas eles não estão nem aí, eles estão totalmente mortos. Tá bom? Não. Esse claro, mas isso é o caso de extinguir o Espírito Santo, banir o Espírito Santo da vida deles. É terrível isso. Agora, deixa eu dizer mais uma coisa. Você não extingue o Espírito Santo assim. Você não bane o Espírito Santo da sua vida assim. É um processo de uma contínua rejeição, rebeldia contra o Espírito Santo, contra tudo que ele faz e faz. Não é uma palavra, compreende o que digo? É uma condição, um processo. Isso é triste.
Por isso, se quando a pessoa vem e me fala chorando, eu blasfemei contra o Espírito Santo, diz negativo, porque você ainda está preocupado com essa situação. Sim, irmã, por favor. Ajuda a irmã, por favor, com o microfone. Não, é que eu faço parte da fila dos idosos no banco. De é quê? ótimo, da fila dos idosos. A senhora é idosa? Isso me dá a vantagem de pegar uma fila pequena. Entendi, tá bom. É ótimo Entende? ter. E ali é um bate-papo geral. Todo mundo bate papo uns com os outros. Há muita solidão, há muita coisa, e todo mundo troca ideia. E outro dia eu surpreendi um senhor já mais idoso do que eu, dizendo o seguinte para o outro: a eternidade não existe. E eu, brincando como eu estava na fila, virei para ele brincando e disse assim: eu vou discordar do senhor, me desculpe eu entrar na sua conversa, mas eu vou discordar do senhor que a eternidade existe. Aí ele disse: não existe não, e a senhora não pode se intrometer no meu ponto de vista. Eu digo: não! Eu disse: não, eu não quero me intrometer não, é porque eu estou sem o que fazer aqui, eu estou querendo é papiar. Aí ele foi e disse assim: a senhora sabe o que eu era? Sim, aí eu fui e disse assim: como a eternidade não existe? Ela provém de Deus, ela é Deus. Ele disse: Deus não existe. Eu digo: mas você está ruim, hein? Levei assim na brincadeira e tal, mas eu sentindo que o problema dele era muito grave. Claro. Aí ele foi e disse assim: a senhora sabe o que eu fui? Eu disse: não, eu sou um ex-padre. E eu não estou aqui criticando a igreja católica, não. Não, eu entendo isso. Mas o que ele quis dizer, e não disse, e que deu para a gente perceber, é que ele foi muito ferido na vida sacerdotal dele. Sim. E com isso ele fez uma confusão que ele jogou para Deus o que o homem fez contra ele. Então, eu sei que eu vou encontrar com ele de novo, porque a gente todo mês está na mesma fila. Você está apontando uma para ele, não está? Estou. Claro. Mas eu queria saber sobre isso, é porque há um texto na Bíblia que fala que a pessoa que volta as costas para Deus não tem salvação. Aquele homem tem salvação, porque se tiver eu vou investir. Gostei, a senhora é corajosa. Gostei, viu? Tá ótimo. Então, a pergunta é essa: será que ele tem, pastor? Claro que ele tem, claro que ele tem. Deixa eu ver se eu explico. A pessoa que vem para você e afirma com toda aquela arrogância que Deus não existe, é igual àquele que diz que não existe atmosfera. Ele está respirando o tempo todo, mas ele diz que não existe porque não vê. Deus está conservando esse homem em vida. Ele só tem vida que veio de Deus. Vai para Eclesiastes. Oba! Eclesiastes, aquele livro da alma. Não, Lamentações é melhor. Só um instantinho. Espera aí, deixa eu ver o que eu vou dizer. Espera aí. Eu estou procurando, por isso estou meio... Só um instantinho, eu não sei. Sabe, eu estou procurando Eclesiastes. Puxa, como é que eu não acho? Eu não achei nem provérbios ainda, espera aí. Tá bom, muito obrigado.
último capítulo de Eclesiastes, verso 12. Verso 1, Eclesiastes 12, 1, e com isso eu vou encerrar tudo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Verso 7. Antes que o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte para Deus que o deu. Entendeu o que estou dizendo? Aquele homem na fila da irmã, mas imagina, não quero ser ele quando ela volta a vê-lo, puxa. Mas, aquele homem que está na fila, lá no banco, ela vai dizer a ele, meu Senhor, o Deus que te deu vida, que deu a você o seu Espírito, o Deus que te criou, está aguardando com todo amor para receber você na eternidade. Vem os dias aí, quando o pó de que é feito o corpo volta para a terra, mas o Espírito volta para o Deus que deu. E observa que no Antigo Testamento, eles não fazem nenhuma distinção entre Espírito e alma. Isso é a concepção judaica. Tá bom, tem mais uma pergunta? Então vamos concluir. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. 1 João 5:11. Observa. Para garantir a tua identificação com Deus, você tem que conservar no seu íntimo aquele que é o caminho. A morte de Jesus Cristo, que tudo fez para que você pudesse atravessar aquele grande abismo entre o homem não salvo e o seu Deus. Ele, Jesus Cristo crucificado, o caminho para o céu, é a tua garantia de vida. Conserva Ele sempre muito vivo no seu coração. Como viver isso na prática? Tratamos disso na segunda etapa. Vivendo em Deus, que eu vou dar aqui em julho. Pode ter a luz, por favor. Sim, senhor. Não faça isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Chega. Obrigado. Quero ver se você, na Santa Ceia, vai lembrar se você está realmente andando nesse caminho mesmo. Irmãos, foi com muito temor e tremor que eu apresentei isto para vocês nesses dias. Porque vocês necessitam entender que quando um homem como eu, que tem errado demais, recebe uma instrução muito específica de Deus, eu tenho que aprender com Ele continuamente. Procurei fazer o melhor que eu pude fazer.
o resto é com Deus. Mas agradeço a vocês muito por todo o amor e carinho e atenção. E espero que em julho eu possa apresentar a segunda etapa bem melhor. E que nesse interino vocês vão realmente reviver tudo o que temos procurado mostrar aqui, lembrando-se que o objetivo foi fazer o seu Deus crescer em sua vida. Muito obrigado. Pai, agradecemos teu amor e graça. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Hoje, nós estamos juntos para lembrar como Deus se identificou conosco em Jesus Cristo. E não, esta ceia não vai ser exatamente como era, pelo menos em termos do que eu vou ler agora. Eu tenho ficado muito contrariado no meu íntimo por causa do procedimento que vejo nas igrejas em termos da ceia do Senhor. Mas eu queria lembrar-lhes que esta mesa não é de pastor nenhum, não é de Bernardo, não é de grupo, não é de ninguém. Esta mesa é do Senhor. E é só o Senhor que manda nessa mesa. E por isso que eu quero ler para vocês João capítulo 13. Vou fazer alguns comentários conforme for o momento. É um capítulo meio longo, de forma que eu vou ler trechos apenas. Eu recebi uma pergunta no correio de uma pessoa que me perguntou sobre a prática que está surgindo nas igrejas por aqui de lavar os pés. Na Igreja Católica tem aquele cerimonial de lavar os pés, que é praticado, me parece, uma vez por ano. E a pessoa tem certas igrejas que estão observando isto. E a pessoa me perguntou o que eu achava. Se é necessário lavar os pés uns aos outros. E eu perguntei a Deus, o que eu respondo a uma pessoa dessa? Porque eu não faço essas coisas do jeito que eles estão dizendo, e eu não quero ferir ninguém, mas eu quero a sua opção, a sua observância disso. Deus disse, lê direito João 13, Bernardo. Então nós vamos ler direito. João 13. Versículo 1. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A chave de todo este capítulo é essa última frase. Jesus amou-os até o fim. Jesus
te ama e amará até o fim. Verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, a todos eles, inclusive Judas Iscariotes, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticaram. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Vamos parar aí por um instante. Provavelmente na sua Bíblia tem um subtítulo colocado pelos homens, que Jesus estava dando uma lição de humildade. Ele não estava dando uma lição de humildade.
Jesus estava dando uma lição de amor até o fim. Depois lhe explico isso melhor. O que eu mais quero frisar é que, na hora da ceia, Jesus já sabia quem é. Obrigado. Jesus já sabia que o diabo tinha posto no coração de Judas Iscariotes para traí-lo. Mas mesmo assim, Jesus ajoelhou aos pés de Judas Iscariotes. Eu imagino, claro que eu estou imaginando, que na medida que ele lavou os pés, de vez em quando ele olhou para cima, para os olhos de Judas, e já leu o que ele estava para fazer. Jesus sabia, mesmo lavando os pés, que Judas só tinha um objetivo: trair Jesus por 30 moedas de prata. Vender o seu mestre por um lucro sujo. Mas mesmo assim, Jesus não deixou ninguém saber o que estava no coração de Judas. Jesus não julga. Ele disse para Nicodemos: o Filho do Homem não veio aqui para julgar os homens, mas para salvá-los. O que você mais necessita saber que nesta mesa, esta mesa foi preparada por seu Salvador, para que você lembre sempre que Ele te amará até o fim, a despeito do que está no teu coração. Por isto que naqueles versículos de 1 Coríntios, Paulo diz: examinai a vós mesmos, e aquele que deseja, toma. Mas por que eu estou frisando que Jesus não deu-nos uma lição de humildade, e sim uma lição de amor até o fim? Vamos continuar a leitura. Verso 31. Nesse pedaço entre onde eu perdi, onde eu deixei, para 31, Jesus está sentado à mesa da ceia com eles. Eu só queria que você observasse aqui que mesmo tendo Judas Iscariotes, o ódio da traição no seu íntimo, Jesus não o excluiu da mesa. Porque da mesa do Senhor, Deus não exclui ninguém. O que Ele procura através desta mesa é chegar o seu amor, o amor dele para você. Por isso não concordo com aqueles que dizem: você não pode, você não pode, você não pode. Jesus não fez assim. Depois de terem lavado os pés, todos eles, inclusive Judas Iscariotes, participou da Páscoa. E foi tão interessante que Jesus não expôs o que estava no coração de Judas. Ele não deixou ninguém perceber, porque quando Jesus falou na mesa: alguém entre vós vai me trair,
Ninguém sabia que era Judas. Jesus até tomou pão e deu para ele, mas eles não entenderam. Porque Jesus não expõe você perante o povo. O que Jesus procura por seu amor é sanar você, não expor você. E foi tão grande o amor que Jesus demonstrou para Judas, que quando Judas levantou da mesa e saiu, os discípulos pensaram que ele ia distribuir algum dinheiro para os pobres ou comprar alguma coisa para a ceia. Não tiveram nenhuma ideia de que ele ia, naquela hora, trair Jesus. Foi só uma hora. Então vamos ler 31. Quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Observe agora esse versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este é o exemplo que Jesus disse que você deveria fazer. O exemplo que ele deu não foi lavar os pés em si. O exemplo que ele deu foi deste novo mandamento do amor, de amarmos uns aos outros, a despeito do que você vê no outro, a despeito do problema que ele tem. Vamos amá-lo até o fim, sabendo que é assim que Jesus ama e amará a todos nós. O que é que você deve praticar? Lavar os pés? Não. O lavar dos pés foi apenas a parte de demonstração do grande amor que Jesus teve para todos. E se continuarmos no capítulo 13 até o fim, nós vamos verificar que até estava com ele, com Jesus, Pedro, aquele que ia negar Jesus 3 vezes. Aquele Pedro que disse: pode me lavar a cabeça e os pés e tudo, porque eu quero estar contigo. Mas na hora do maior aperto, quando toda aquela ideia que Pedro teve de o rei dos reis que ia mandar os romanos fora de Palestina, quando ele viu esse Jesus preso e crucificado, toda a esperança dele foi para o chão. Disse: eu não conheço esse camarada, não, eu não conheço ele. Por que você ama Jesus? Porque você vai ter uma posição especial um dia? Porque Ele vai te abençoar?
Por que você ama Jesus? Você ama Jesus só por Ele mesmo. Não formula as suas próprias ideias de como é que Jesus deveria servir a você. Você simplesmente vai servir a Ele por amor, deixando que Ele faça tudo. Então, o exemplo que Jesus deu foi de amor até o fim, mesmo sabendo de todo o mal que estava no coração de Pedro. Vamos todos em pé, por favor. Pai, pedimos que, a partir deste momento, cada um de nós possamos obedecer o novo mandamento da graça, que é de amor a todos os homens, indistintamente da condição, da posição em que eles estão. Nós queremos amá-los servindo a Ti, como canais do amor de Deus para os outros, até o fim. E neste momento, daqui um pouco, quando participamos desta mesa, nós agradecemos aqui que ninguém é excluído. Todo mundo é convidado para lembrar a morte e ressurreição de Jesus. Louvamos a Ti por este momento diante da Tua mesa. Em o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Irmã Adelina, Paloma e Ana Rebeca, vem para aqui, por favor. Quero ter o privilégio de agradecer a Deus por esta vida. Paloma falou comigo, olha, irmão, eu não sei se deveria fazer isso, porque Ana Rebeca já é abençoada, temos que abençoá-la outra vez. Eu disse, não, senhor. O que Deus abençoou, ninguém pode abençoar mais. O que nós vamos fazer é agradecer a Deus por esta vida e pedir ao Senhor que a mãe saiba andar em Deus perante ela, de forma que ela vai amar a Deus para todo sempre. Eu quero aquele livro Dádiva Divina, por favor. Deixa-me ver. Que linda! Você nunca viu um camarada tão feio, né? Ele está rindo, poxa. Todo mundo em pé, por favor. Tá bom, hein? Pai, agradecemos a Ti mais uma vida que Tu emprestou a Paloma e a Adelina para que ela possa ser criada na administração do Senhor. O pai dela não está aqui neste momento, mas agradecemos a Ti também que Tu has de restaurar esta família em Deus de tal modo que essa criança tenha um ambiente que é do céu, para ser guardada, protegida e abençoada por Ti em todos os momentos da sua vida. Agradecemos a Ti que ela possa crescer sarada. Amém. De tudo. No Senhor, em o nome de Jesus, amém. Mas você é linda demais, eu acho que vou levar você para mim. Vamos sentar, por favor.
Que bom, né? É, mas ela é linda demais. Gosta de bem demais. Mas é claro. Estava mamando. Paloma, aí está a responsabilidade. Deus te abençoe, filha. Grande abraço. Deus te abençoe. Dádiva divina, é preciso você entender que os seus filhos não são seus, são um empréstimo do Senhor. Ele deu você, os seus filhos, para criá-los para Ele. Ele tem confiança em você. E você diz, e os ímpios para lá que têm filhos? Deus está querendo também mostrar a eles o que Ele fez. Mas os filhos são dádiva do Senhor, um empréstimo. E cabe a cada um de vocês viver diante dos seus filhos na luz da verdade de Deus, para que eles cresçam na admoestação do Senhor com a bênção e proteção de Deus sobre eles. Vocês todos sabem que nós estamos vivendo numa sociedade perigosa, tribulada, turbulenta. Mas se vocês souberem que esses seus filhos são de Deus, toda vez que eles saem para a escola ou para casa, você diz, muito obrigado, Deus, que Tu estás cuidando deles. E eles serão cuidados. Eu não vou ler o que Paulo disse em Coríntios propositalmente. Você lembra que ele disse, eu recebi do Senhor, mesmo que eu entreguei a vós, que na mesma noite em que Jesus foi traído, ele tomou pão, tomou cálice, etc. Eu não vou ler isto, porque vocês têm isto como uma espécie de forma cerimonial para a ceia. E tudo o que é cerimonial é misticismo. Inclusive isso. Isso não é uma mesa mística. Isso é uma coisa mais simples do mundo. São emblemas apenas para que possamos lembrar o que Jesus Cristo fez por nós. O problema com Bernardo é que ele sempre leva as coisas para a simplicidade. Mas é porque é necessário que nós desmistificamos as coisas de Deus e entramos na realidade de Deus. Isso é só para podermos lembrar. Quando você pegar esse pedaço de pão e tomar esse cálice, Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Não disso, dele. Deu para entender? E você não necessita de reunir dessa forma para fazer a ceia do Senhor. Você pode fazer a ceia do Senhor em sua casa. Não é uma ministração do clero, ou dos pastores, ou de uma autoridade em Deus. Eu não sou autoridade de nada. Eu sou servo de Deus. Só. Mas você pode fazer isso toda vez que quiserdes em memória de mim. Será que você só lembra que Jesus morreu para você quando você vem aqui? Quando você participa da ceia? Eu creio que nós precisamos lembrar. Lembra aquela cena que eu coloquei aqui ontem com o coração? Com Jesus atravessando o abismo, morto? Isso é lembrar que Jesus se aniquilou. Ele te fez de nada
para que você pudesse viver eternamente com Ele. É isso que lembramos aqui agora. Eu vou agradecer a Deus, eu vou pegar um pedaço de pão, eu vou tomar um desses aqui, agradecer a Deus, e depois, como é a nossa maneira de fazer aqui, cada pessoa vem com a família, o pai, a família vem com os meninos e vocês podem pegar e ir lá ou qualquer lugar e você com a sua família, vocês juntos lembram de Jesus. Se é um casal, o casal vem. Se você está aqui sozinho, que vem com uma outra irmã e você dá para ela e ela dá para você. Vai num cantinho e leva o tempo que quiser para juntos dizer a Deus, pois muito obrigado, Deus, por Jesus. Entendeu? Toda a maior simplicidade. Lembra daqui dentro. Não como uma forma cerimonial, mas é uma sincera gratidão a Deus por Jesus Cristo. Tá bom assim? Deu para entender, né? Então não tem pressa, não tem forma específica ou nada. No momento que você quiser, se você está sozinho, vem com uma outra irmã e vem e participe. Se você é casal, vem o casal. Se você é família, vem a família. E vamos esperar um para os outros, para não ficar essa aglomeração de pessoas por aqui. Logo que você pega, você acha um cantinho, ou vai voltar, sentar lá, e toma com todo cuidado do seu modo. Pai, agradecemos a Ti, porque neste instante nós temos mais uma oportunidade, mais um momento de lembrar que este pão significa simplesmente o Teu corpo que foi partido para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o mesmo em cada um de nós. Nós somos todos parte de um grande corpo chamado Corpo de Cristo na Terra. Somos membros uns dos outros, para amarmos uns aos outros, como Tu nos amaste. E semelhantemente, Tu tomaste cálice e disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue. O Teu sangue que foi derramado para que nós pudéssemos viver livre de toda a corrupção do inimigo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por Teu grande amor até o fim. Amém. Todo mundo pode vir, hora que quiser. As pessoas que estão conosco pela primeira vez provavelmente estranham que nós procuramos levar tudo com a maior informalidade possível. Provavelmente um dos maiores problemas que eu tive foi aprender a simplicidade de Deus. Toda a nossa cultura religiosa tem complicado Deus em nossa concepção. Sim,
Deus é altíssimo. Deus é grandioso, glorioso em poder. Mas lembramos, eu procurei mostrar isso no princípio desse evento, que você é muito especial para Deus. E Deus me disse que antes que nós concluímos neste momento, eu deveria voltar a ler Êxodo 34, onde Deus se mostra para Moisés. Eu não pretendia fazer isso, mas senti que há uns pontos que eu preciso esclarecer. Quando Deus levou Moisés para Monte Sinai e falou com ele face a face, o que Deus realmente fez é o que Ele faz em você quando você passa tempo com Ele em meditação, orando em línguas, quietando-se diante de Deus. Ou seja, você se lembra que Moisés foi criado em toda a sabedoria do Egito. Ele excedeu os maiores homens do Egito na cultura da maior civilização daquele tempo. Tudo isto foi tudo dentro da providência de Deus para que nós pudéssemos ter a Bíblia. Porém, quando Deus falou com Moisés no Sinai durante 40 dias e noites, face a face, Deus removeu a cultura humana dele e colocou nele a cultura do céu, vamos dizer. Ele colocou nele o entendimento espiritual. Mas isto foi muito difícil para Moisés assimilar tanta coisa, porque a mudança foi muito grande. E por isto que, às vezes, você mesmo tem certa dificuldade de assimilar e receber a grandeza do amor e graça de Deus que é revelado pelo Espírito Santo em você nos momentos sozinho com Deus. Parece grandioso demais. E então Deus necessita nos trazer para a realidade de todo dia. Ele necessita que nós, mesmo com esta revelação do coração de Deus, nós saibamos como viver esta grandeza no nosso cotidiano. E então, quando Moisés desceu do monte, com aquelas 2 tábuas da lei na mão, escrito pelo dedo de Deus, e viu a prática idólatra do povo de Israel, ele lançou as tábuas para fora, como se não tivesse mais jeito para nada. E Deus disse para ele: espera aí, Moisés, espera aí. Como deu um tapa nele aqui. Eu acho que você precisa voltar a conversar comigo. Você não está entendendo o que eu te mostrei do meu amor por este povo. Mas primeiro, Moisés, você tem um trabalho a fazer. Você tem que lavrar mais 2 tábuas, exatamente como aqueles que você quebrou. Eu lavrei os outros, ele disse, mas agora você vai lavrar 2 novas. Tábuas de pedra. Imagina Moisés, pena que eu quebrei os outros, mas é tão difícil. Que pena. Traz essas 2 tábuas novas para aqui e eu vou escrever nelas com meu dedo. Mas antes,
eu quero te ensinar uma coisa. E agora eu vou ler o que Deus ensinou a ele. Êxodo 34, 6, eu comecei a ler isto ontem, eu acho, anteontem. E passando o Senhor por diante de Moisés, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Você é culpado do mal? Sim, mas jamais condenado. Porque Jesus levou sobre si o castigo por teu erro. Ele não inocenta o culpado, ele perdoa o culpado. Entendeu? E visita a iniquidade dos pais nos filhos. E nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Essa última frase é parte ou formação de uma falsa doutrina que é espalhada por todo o cristianismo, chamado maldição de gerações. Isto é uma espúria, é uma afronta ao amor e graça de Deus em Jesus Cristo. E é uma deturpação total do entendimento da palavra. Observa, ele não diz que ele... Observa o que ele diz, aliás. E visita a iniquidade dos pais que está nos filhos. E nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A ignorância ocorre por não entenderem o significado da palavra visita em toda a Bíblia. Visita, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem a conotação de visita levando socorro. Aqueles filhos que tinham pais perversos e sofrem demais por causa da perversidade dos pais. Deus, com todo amor e carinho e misericórdia, visita aqueles filhos, levando socorro do seu amor e graça para eles. E se você quer entender isto, vai para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, onde você vai ver o que é visitar. Esse é um grande e longo capítulo. Vamos ler dos versículos... Só um instante. 67. Esse é o Cântico de Zacarias. E Zacarias, observe bem, cheio do Espírito
Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Essa frase do cântico descreve o que é visita. Como Deus visita os que estão sofrendo, os que estão penalizados, mesmo com pais cheios de iniquidade. Eu tenho falado muitas vezes e repito, para que você nunca esqueça, que você foi feito para receber a generosidade do amor de Deus sempre. Sim, nós sabemos que Deus não se identifica com nosso pecado, mas Ele visita-nos para remover o pecado, remover toda a corrupção que Satanás espalhou em nós e no mundo inteiro. E então, ensinando Moisés, Deus disse a Moisés: eu perdoo esse povo. Sim, eu sei que eles caíram na idolatria. Isto corta meu coração, mas mesmo assim, eu sou longânimo, grande em misericórdia, e eu visito todos esses filhos. É interessante você observar que daqueles que saíram do Egito, os pais não entraram em Canaã. Quem entrou em Canaã foram os filhos. Deus visitou os filhos dos pais rebeldes durante 40 anos no deserto e os filhos que herdaram Canaã. Que todos os teus filhos herdem a provisão de Deus em Jesus Cristo. Isso é por isso que Jesus veio. Mas, para você não continuar nessa ideia da maldição de gerações, vai para Ezequiel capítulo 18 e com isso eu termino. Ezequiel 18. Primeiro versículo, Ezequiel 18. Deus está queixando de uma doutrina que estava prevalecendo naqueles dias, naqueles tempos. Ezequiel 18, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, mas é os dentes dos filhos é que se embotaram. Por causa dos pais comer, os filhos que sofrem. Vai para o verso 19. Mas dizeis: porque não leva o filho a transgressão do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. Observe bem agora. A alma que pecar, essa morrerá. O filho
Não foi eu que escrevi. O filho não levará a iniquidade do pai. Quando eu falei aquele módulo do livre-arbítrio, eu disse que Deus construiu o homem, ou formou o homem, totalmente responsável por todos os seus próprios atitudes e atos. Ele deu a todos nós o livre-arbítrio, a responsabilidade pessoal por tudo que fazemos. De forma que você nunca é vítima de ninguém ou de nada. Você é vítima de você mesmo. Graças a Deus que nós temos um Deus perdoador, fiel, generoso, longânimo, de grande compaixão. E Ele, observando o nosso problema e a corrupção que rói dentro do coração humano, Ele enviou Jesus Cristo. Vai para Tiago. Estou procurando chegar para o fim. Tiago, capítulo 1. Eu vou para ficar. Esse vai ser o último mesmo, viu? Vai ver. Porque quando eu comecei a falar assim, Deus disse, mas eles não sabem como fazer. Alguns não sabem como fazer. Como ficar livre da corrupção que Satanás semeia no seu íntimo? Como? Observe. Verso 21. Tiago 1, 21. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de lixo, maldade. Como? Como se deposita o lixo? Como você fica livre desse acúmulo de maldade? Acolhendo com mansidão a palavra em vós implantada pelo Espírito Santo, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É na medida que você contempla esta palavra, que, como eu disse anteontem, você vai ser coparticipante da natureza divina e se livra do acúmulo de maldade, de todo o mal que Satanás tem levado aos corações dos homens. Pai, agradecemos a Ti por Tua paciência, amor, fidelidade, presença e principalmente pelo Espírito Santo, que em todo instante está procurando implantar a palavra criadora que nos cria na imagem do nosso Pai Celeste. Aceite os nossos agradecimentos em o nome de Jesus por estes dias de comunhão juntos. Muito obrigado, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui diante dos irmãos. Então, como o Bernardo disse, nós começamos um trabalho com as crianças na calçada. Um dia nós estávamos na casa desta família e eu via o barulho das crianças na rua, brincando, gritando. E aquele barulho me incomodou, não pelo barulho das crianças, mas pela necessidade que eles tinham no espírito
de aprender a palavra de Deus. Aí eu deixei ali o casal e fui até a calçada, chamei as crianças, reuni ali na calçada e comecei a falar do amor de Deus para aquelas crianças assim tão sofridas, tão esquecidas até dos familiares. E ali comecei a falar de Jesus e também ouvi aquelas crianças. Cada história triste que eu ouvi daquelas crianças. E ali comecei a falar do amor de Deus para aquelas crianças. Eles foram recebendo a palavra de Deus no coração. E aquelas vidinhas foi sendo assim transformada cada dia pela palavra de Deus. Através da revistinha Sabe Quem, que foi assim tem sido de uma grande ajuda maravilhosa. E aquele evangelização foi crescendo, e aí não dava só para mim mais. Aí a gente conversou com algumas irmãs, e mais algumas irmãs também começou nesse trabalho de evangelização com as crianças. Aí reuni numa casa de uma irmã ali perto. E eu falei, irmã, você pega a revistinha Sabe Quem e começa a instruir essas crianças, que essa revista é maravilhosa, vai estar ajudando muito essas crianças. E esse menino, Jonatas, o pai desse menino, era um senhor que ele vivia embriagado, ele passava a noite fora do lar, chegava de manhã. Esse menino Jonatas entregou a vida dele para Jesus. Quando ele chegava na casa dele, ele fazia umas perguntas para a mãe, e a mãe não sabia como responder. E através do testemunho da vida do Jonatas, a mãe entregou a vida para Jesus. Amém. O pai também. Amém. E eles têm assim vivido em Deus, vivido na palavra de uma forma tão maravilhosa. Começaram a orar no Espírito Santo, Jonatas também orar no Espírito Santo. De um menino tão rebelde, hoje tão transformado. Amém. Eu tenho aprendido com esta criança. Eu gosto de ouvir aquele menino falar acerca da palavra de Deus. Eu tenho aprendido com a vida daquele menino, que tem sido assim de um testemunho maravilhoso. E a família dele foi totalmente recuperada, restaurada, Aleluia, pelo poder da palavra de Deus. Então, irmãos, a revista Sabe Quem tem assim ajudado, tem sido de um grande valor maravilhoso para a vida, para a minha vida e para a vida dessas crianças. Então, hoje eu vejo assim vidas totalmente recuperadas, transformadas pelo poder de Deus. E nós temos um grupo de meninos e meninas, tem assim reunião que tem 20, 30 crianças. Tem 15 dias atrás, assim, eu vi uma cena maravilhosa. De repente, naquela sala, todas as crianças começaram a orar assim no Espírito Santo. Eu não aguentei diante de Deus. Era como uma música maravilhosa no meu ouvido, de ver aquelas crianças orando no Espírito Santo e vivendo em Deus, e as vidas deles sendo transformadas a cada dia, até a maneira de se comportar. Eram as crianças assim, que não sabia que o lixo se colocava no latão do lixo. Até isso Deus assim tem ensinado essas crianças, e as famílias têm vindo para Jesus e têm sido restauradas pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra viva. Amém. É uma palavra que transforma, é uma palavra que opera no mais profundo, muda o íntimo e transforma também o exterior. Amém? Então hoje essas famílias são famílias que estão numa melhor condição em Deus e na vida material, porque o Senhor tem honrado essas vidas. Amém? Pai, com toda humildade, agradecemos a Ti pela vida de cada irmão na Tua presença. Sabemos que ninguém é especial, mas que são todos especiais para Ti. Que a nossa vida
continua cada dia mais manifestando o amor e graça de Deus para as pessoas das nossas famílias, do nosso trabalho, da nossa convivência e vizinhança, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na terra e as almas sejam eternamente salvas. Agradecemos pela boa viagem, como o irmão já agradeceu. Agradecemos todo o amor e graça destes irmãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.